Agora, olha só esse outro caso que a gente vai seguir agora o programa, que aconteceu essa semana em um colégio de Goiás. O circuito de vídeo monitoramento registrou o momento em que a aluna caminha em direção à mesa do professor e o ataca com socos. O professor é jogado no chão e continua apanhando. E sabe o motivo, gente, de toda essa violência? O professor chamou a atenção do adolescente porque ele estava conversando e atrapalhando a aula. Só que aí o menino não gostou, partiu para cima, partiu para agressão. A Polícia Militar registrou um boletim de ocorrência. E aí agora a gente traz números muito preocupantes sobre a violência nas escolas. As denúncias cresceram 50% nesse ano, segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. De janeiro a setembro, foram registrados mais de 9.500 chamados por meio do Disque 100. Esses chamados denunciavam mais de 50 mil violações. No caso em que os professores foram as vítimas, as principais violações são discriminação, injúria racial e racismo, além também da violência física e psicológica. E tem um outro grupo também vulnerável, que é de quem? Das crianças e adolescentes, que representam 74% das denúncias. Constrangimento, tortura psicológica, ameaça, bullying e injúria são os crimes mais denunciados. Como a gente viu aí, a violência psicológica, né, ela é um problema grave para os estudantes, para os professores. E a gente precisa falar sobre esse assunto com os nossos filhos, até porque a escola sozinha não consegue dar conta também de tudo, né? Vamos bater um papo sobre esse assunto? Vem cá, participa comigo. Aqui no nosso estúdio eu recebo o psicólogo Alexandre Brito. Muito obrigada, Alexandre, pela sua participação. E também a Solange Scatolini, a filha dela, gente, já sofreu violência na escola. Ela já vai contar pra gente o que aconteceu com a sua filha. Obrigada também, Solange, pela sua participação. Obrigada pela oportunidade. Mas, Alexandre, a gente viu aí um número assustador, né? Que cresceu mais de 50%, aí, cerca de 50%, em comparação ao mesmo período do ano passado. O que explica esse número, esse dado alarmante? Essa questão da violência é sempre problemático a gente falar de violência, porque a violência ela tem muitos fatores, né? Tem muitos elementos envolvidos. Então, a gente vai vendo que a violência dentro da escola ela tem se agravado demais entre alunos, na relação aluno-professor, enfim, toda a comunidade escolar. A gente tem visto isso acontecendo muito, ou seja, o bullying crescendo, os desrespeitos, a intolerância, a impaciência e a falta de acolhimento, de respeito, de lidar com a diversidade. Porque a gente vê que, historicamente, culturalmente, a escola não é um lugar que educa, é um lugar que escolariza. A escola é um lugar de disciplina culturalmente. Então, essa disciplina envolve um certo silenciamento, não lida com questões particulares, não trata assuntos que são muito importantes para a saúde mental. Mas deveria rever, né, isso daí? É urgente, Roberta, que reveja isso, porque a gente está vendo que agora está aparecendo demais esses efeitos de não lidar com esse espaço de convivência de tantas crianças e adolescentes, famílias, né? De um modo a pensar a questão da educação, do respeito, da inclusão, da tolerância, da empatia, né? Então, isso é um problema de todos, da escola, envolvimento com a família, né? Acionamento de políticas públicas mais eficazes. Então, assim, pensar a saúde mental, né? Tudo isso é uma rede. Então, realmente, esses números mostram que a gente precisa mudar muito ainda, né? A questão dessa cultura das escolas, que não seja um espaço apenas de disciplina. Tanto que na escola a gente vê disciplina, grade curricular, a gente vê provas, tem toda uma cultura militar. Então é preciso muito ainda enfrentar toda essa cultura, lidar com isso, né, criar espaços de diálogos, assembleia entre os jovens, né, maior capacitação e treinamento também dos profissionais que estão na escola, não só dos professores, né, mais espaços também de escuta, envolvimento dos pais. Tudo isso são medidas, né, que podem contribuir para que esse quadro possa começar a mudar. Perfeito. Solange, conta pra gente o que aconteceu com a sua filha. A gente começou falando aí muito, né, dessa violência psicológica, mas a gente sabe que ela pode ir evoluindo até uma violência física. E foi assim que iniciou o caso da sua filha, né? Foi. Na verdade, ela já vinha tendo problema com 2 alunos desde o início do ano letivo.
Eu já havia feito reunião com a escola e passado essas demandas, que não foram resolvidas. E em junho desse ano, culminou com a agressão dentro de sala de aula. E minha filha teve uma lesão grave no cotovelo e ficou 15 dias com o braço engessado, inclusive. E ela chegou em casa relatando o quê? Como é que você soube, né, primeiramente, do que aconteceu? Minha filha é uma criança especial, é um autista e, como todo autista, tem suas comorbidades. Ela, no momento da agressão, ficou nervosa, convulsionou. Então, quando a escola me ligou, ela não me ligou para avisar que ela foi agredida. Ela me ligou avisando que minha filha tinha tido uma crise convulsiva e que era para eu ir buscar. Após as crises convulsivas da Ana, geralmente ela fica muito cansada e dorme por muitas horas. Nesse dia não foi diferente. Eu só fui saber da agressão à noite, quando ela acordou, já com muita dor no braço, o braço já deformado, e aí me contou o que havia acontecido, relatou aos avós, me relatou, fomos ao hospital, relatou aos médicos exatamente pela terceira vez o que tinha acontecido e tentamos tomar providência, mas E não qual foi tivemos o apoio. posicionamento da escola, mãe? Que ela não foi agredida dentro da escola. Que ela não foi agredida, que nunca houve, a conversa é sempre a mesma, que nunca houve reclamação dos alunos, que são alunos muito bons, mas não houve uma reunião com os pais desses alunos, não houve uma reunião com estes alunos, não houve qualquer outro tipo de providência e foi quase um tire sua filha da escola, se não está satisfeita. Como é que você se sentiu? Eu não sei nem explicar. Eu acho que no momento é tanta coisa que passa na cabeça que você trava. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que ou tiro da escola, tento uma outra, ou deixo na escola. E isso volta a acontecer. E ela chorava pedindo para não voltar mais para a escola. Aí ela já não queria ir para mais escola nenhuma. E foi quando eu vi mais uma vez as portas se fechando, porque eu também, depois de tirar dessa escola, eu não consegui mais escola para ela. E aí, qual foi a solução? Qual está sendo a solução? Ela foi para uma escola pública, que também não está preparada, infelizmente, para lidar nem com o autismo, nem com a epilepsia. E assim a gente vai tentando manter na escola e ver o que a gente consegue, mas realmente a comunidade autista, em especial, me refiro aos autistas porque é o grupo que eu faço parte, né? A gente pede socorro, acho que essa é a palavra, socorro, porque os nossos filhos estão jogados. A sociedade não, é como se a sociedade dissesse, mantenham-os em casa. Não fazemos questão que eles façam parte da nossa sociedade. E, Alexandre, de acordo com essa pesquisa que a gente iniciou o programa, as crianças e adolescentes atípicas acabam se tornando o principal alvo, né, assim, nessa faixa etária das crianças e dos adolescentes. O que está faltando às escolas, às famílias, né? A gente rever nesse conceito de educação, de inclusão. É justamente isso que ela está trazendo, né? O quanto que a nossa sociedade ela é muito preconceituosa e discriminatória. Discrimina, ela separa, o que é diferente, ela não aceita e não trata como diferente, trata como pior, trata como deficiente, trata como doente e não é. Mas esse grande problema, né, que a gente vai percebendo é justamente a partir dessa falta, Roberta, de educação. É muito curioso a gente falar de escola e falta de educação, né? Porque é uma prática de violência que se dá nesses ambientes escolares e sociais, em que nós temos muita dificuldade ainda, estamos engateando ainda, infelizmente, para compreender a diferença, para compreender que a diferença e situações em que envolvem diagnóstico, por exemplo, também incluem direitos, inclui algumas questões que precisam ser respeitadas, né? A gente tem que tratar com diferença a diferença no sentido da inclusão, não da discriminação. Então, isso é muito importante. Então, eu acredito que ainda é muito importante que a gente desenvolva projetos, propostas de conscientização, de acolhimento, práticas de inclusão, às vezes alterações mesmo nas instituições, na cultura, porque é muito forte ainda esse preconceito, seja por falta de conhecimento ou mesmo por uma simples
simples, entre aspas, intolerância diante da diferença. E é um assunto que pede medidas urgentes, porque a gente vê essa violência de aluno com aluno, a gente vê de aluno com professor, professor com aluno, então a gente precisa rever esse ambiente. Até pouco tempo atrás, na nossa época, existia um grande respeito pelo professor, né? Na ausência do pai e da mãe, quem que era a outra pessoa, a próxima pessoa a ser respeitada? Era o professor. Autoridade, olha o comentário, era autoridade. Olha o comentário da Tereza Loureiro aqui com a gente no Facebook. Roberta, sabe por que eu pedi aposentadoria? Porque eu não aguentava esse tipo de atitude de um aluno. Eu iria revidar e provavelmente, se eu fizesse isso, perderia a minha aposentadoria. Aí ela diz que existe uma grande conivência da Justiça e do Conselho Tutelar do ECA em proteger estes alunos. É claro que é um assunto muito delicado, Alexandre, né? Porque a gente precisa, ao mesmo tempo, pensar que se trata ali de crianças e adolescentes. E da onde e como deve vir essa correção? Muitas vezes, algumas escolas até chamam a polícia para fazer palestras, né? Muitas vezes, a escola chamam outros profissionais nesse mesmo sentido disciplinar para fazer palestras, mas é muito importante a gente tentar entender mesmo como se dá a questão da cultura para lidar com isso, né? Porque essa violência contra professores, assim, porque não tem, como a participante, a Tereza traz, né, essa questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela não existe uma impunidade. Com 12 anos já responde por isso, né, no caso. Então, realmente pode ser falta, uma dificuldade de não só pensando na punição, mas pensando na prevenção, né, que é essencial. Porque se só pensar na punição, as coisas vão continuar acontecendo, nós vamos ali encher, né, as unidades socioeducativas, os presídios, né, mas é pensando mesmo em processos de prevenção, né? Não sei se é mais ou menos por aí, mas a gente tem que pensar sempre nisso, assim, o que eu posso tentar antecipar para lidar com isso, assim, como eu posso incluir a família, a sociedade, as pessoas nesses processos, né? Como é que eu posso trazer uma consciência em relação a isso, não só falando na consequência de um ato transgressor, um ato de violência, mas trazendo para antes disso, para que isso não aconteça. Então, realmente não é um assunto muito fácil, né? Não temos respostas simples para assuntos complexos, mas aqui a gente está pensando em algumas pistas. A gente tem aqui mais participações. José Renato Barbosa diz: nas escolas temos professores cansados por causa de alunos mal educados. A Tereza Loureiro fala: educação são os pais que dão, a escola proporciona conhecimento. Também tem um comentário aqui do José: a educação começa em casa, escola é lugar de aprendizado das matérias, mas a gente também sabe, né, que existe a questão social, onde você se relaciona com seus amigos e que a gente precisa desenvolver habilidades que também vão ser cobradas lá na frente, no mercado de trabalho, a socialização, a empatia. A gente precisa, assim, repensar nessa grade, como disse o Alexandre, né? Não é só o português, a matemática, a socialização é muito importante. Pela internet, a gente vai conversar agora com o professor Hugo Monteiro, que também é pesquisador, autor do livro, né, sobre a chamada geração do quarto, e ele entende muito bem desse assunto. Boa tarde, professor. Obrigada pela sua participação. De acordo com as suas pesquisas, né, com o que você tem colhido aí dos alunos, da sua pesquisa em campo, inclusive, qual é o relato? O que você pode trazer de contribuição para esse assunto, né? O que está faltando nas famílias para lidar com esse assunto e nas escolas também? Então, boa tarde. Vocês me ouvem bem? Sim, perfeito. Então, a violência é uma construção social, não é? A gente não tem a violência surgindo do nada. Ela tem a ver com a cultura, ela tem a ver com o tempo. Ela se materializa de diversas maneiras, né? Existe a violência física, existe a violência simbólica, muito comum nas escolas, existe a violência psicológica. Ela está muito relacionada ao modus operandi das sociedades, ela está muito relacionada a como as famílias são instituídas, como as famílias lidam com determinadas temáticas. E a violência também, quando ocorre dentro da escola, ela demonstra
uma série de elementos que eu acho que valem a pena serem ponderados. O primeiro elemento que eu gostaria de chamar a atenção é de que a escola ela precisa ser fortalecida, né? No lugar de ser responsabilizada exclusivamente pela violência, ela precisa ser fortalecida pelo Estado, ela precisa ser fortalecida pela organização social. Os professores, as professoras precisam ser formados, precisam ser cuidados, protegidos. Você precisa de uma política anti-violência, de enfrentamento à violência na escola, e essa política ela precisa ser baseada em direitos humanos, porque, pelo que nós observamos, os grandes motivos que levam alguém a praticar a violência e que também levam alguém a sofrer a violência tem a ver com violação de direitos humanos. Geralmente são as minorias, as chamadas minorias, que sofrem violência na ambiência escolar. Mas eu queria atentar também para o seguinte: esses meninos e essas meninas que praticam o bullying e o cyberbullying, ou que praticam outras modalidades de violência no ambiente da escola, geralmente eles também experimentam violências, né? Eles também são pessoas que vivem violências. Então, para além de puni-los e puni-las, de criminalizá-los e criminalizá-las, é importante observar que esses garotos e essas garotas estão inseridos muitas vezes em ambiências de violência e eles reproduzem essas violências, não é? Eles trazem essas violências no seu campo de relacionamento. Então, a escola precisa cuidar disso, mas também a escola precisa ser cuidada. Nós não, no meu entendimento, não devemos simplesmente jogar a responsabilidade na escola e não conseguir entender que isso tem a ver com o universo social como um todo. Perfeito, professor. Muito obrigada pela sua contribuição para esse assunto, porque a gente vê como consequência de toda essa violência o quê? Cada vez mais professores desestimulados, querendo abandonar a profissão pela falta de respeito. Mas você tocou num ponto muito importante também, que é a questão do bullying. E eu vou aproveitar a presença aqui de uma mãe que está com a gente aqui no estúdio, a Solange, que a filha dela foi vítima desse tipo de violência também na escola. Obrigada, professor, pela sua participação, viu? Uma boa tarde. Tá bom. Solange, quando a sua filha até então sofria bullying, como que ela levava esse assunto para casa e como que você, enquanto mãe, tratava, né, tentava mediar essa situação? Eu procurava não deixar a coisa pior do que já estava para ela, mas sempre levava o assunto para a escola. Então, além de tudo isso que foi falado, eu vou além. Eu acho que nenhuma agressão acontece do dia para a noite. Há sempre sinais. Será que se a escola tivesse tomado a providência lá no início do ano, quando eu solicitei, quando eu passei a demanda, será que essa agressão teria acontecido? Eu acho que não. Então, a gente tem que observar. Querendo ou não, as crianças passam muito tempo dentro da escola e a gente não está ali junto, então a gente não sabe de tudo que acontece. É importante a escola trazer os pais para dentro do ambiente escolar para que a gente possa saber tudo que está acontecendo também. A Solange tocou num ponto importante, Alexandra. Ela disse, né, as crianças passam muito tempo dentro da escola e às vezes a gente não sabe de tudo, às vezes não, né? Vamos falar abertamente. Os pais, às vezes, a gente pensa que os nossos filhos têm uma linha, né, de comportamento na escola, mas será que é ele que confronta ou será que é ele que é o confrontado? Como é que a gente consegue tirar essa verdade dos nossos filhos? É muito importante que a gente entenda que a escola, como a gente está trazendo, ela não pode ser totalmente culpabilizada por isso, e muitos pais acabam terceirizando a educação dos filhos para a escola. E outros tentam incluir na participação da educação dos filhos, né, essa participação da escola, né? Tenta incluir todo esse movimento, vamos dizer assim, para que a gente possa ter essa questão de mão dupla, né? Então, é essencial que haja, de fato, essas iniciativas. Então, que a gente, por exemplo, lide com a questão da violência, que a gente está trazendo a violência como construída. Então, ela pode ser construída dentro de casa, por exemplo, essa violência. Por exemplo, existe aquela cultura de que eu apanhei e não morri, e propaga essa violência com os filhos também, né?
Então, é importante lidar com isso para que a gente consiga, de alguma forma, né, entender que é uma relação via de mão dupla. Agora, para que o filho também, você possa participar melhor dessa situação, né, que pode acontecer, porque nem todos os pais vão ficar sabendo mesmo, né, mas é poder ter um canal de comunicação aberto e com confiança e respeito. Às vezes o seu filho vai falar coisas para você que você não quer escutar. E às vezes ele vai falar o que você não quer escutar e às vezes você acaba repreendendo ele. Mas quando você faz isso, ele vai acabar parando de falar. Então é importante também saber lidar com essa escuta que não ouve o que quer escutar. Uma escuta, às vezes, que incomoda. De algo que você vê no seu filho um potencial agressor ou uma potencial violência que ele sofreu. Então é importantíssimo que esse canal de comunicação se dê dessa forma. Né? Você não pode escutá-lo e brigar porque você pediu para ele contar justamente aquilo. Então é muito importante ter essa confiança e respeito. A Camila Berg. Beijo, Camila. Obrigada pela sua participação. Está sempre com a gente aqui no nosso Espaço Gourmet. Ela disse que já deu aula antes da gastronomia e certa vez ela precisou ser escoltada pela polícia, pois solicitou, sem se impor, que um aluno guardasse o celular durante a explicação dela. O mesmo começou a hostilizá-la, humilhá-la, ameaçá-la dentro da sala de aula, prometendo agir na saída e que poderia até mesmo chamar os pais ou o Papa, que nada adiantaria. Ela colocou aqui, não esperei para ver. Então, quer dizer, às vezes a gente acaba, é o que a gente falou momentos antes aqui, os professores estão ficando desestimulados. A saúde mental dos professores, da equipe escolar também a gente tem que dar atenção, viu? Porque muitos professores realmente, e a equipe, a comunidade escolar, está adoecida, é preciso muito dar essa atenção para a comunidade escolar, porque os professores estão cada vez mais sentindo essas dificuldades de lidar com vários elementos que estão envolvidos, né, na questão da escola, e a saúde mental ele precisa ser olhada com mais carinho, com certeza, e ter práticas, estratégias para cuidar dessa saúde. A gente vai acompanhar agora o depoimento, gente, da Daiane. Ela tem um filho autista que sofreu bullying na escola e sofre com isso até hoje. O bullying, ele é autista, ele tem 14 anos hoje. Eu procuro conversar muito com ele, precisa fazer acompanhamento psicológico direto e mesmo assim o trauma dele ainda parece que é muito recente. É um trauma tão forte que parece que fica manchado no sangue, na alma deles. Ele não consegue hoje ficar sozinho na escola. Na hora do recreio ele não sai para brincar, ele não anda no meio do pátio. Ele tem medo de tudo. Então, foi uma violência que, além do físico, do psicológico, causou um dano para a vida do meu filho que ele vai carregar para o resto da vida. Eu converso muito, eu tento explicar que isso não vai mais acontecer, eu fico sempre atenta a tudo. Eu vou à escola, converso, procuro saber como é que ele está, entro em contato com o cuidador agora o tempo todo, porque hoje, graças a Deus, ele tem um cuidador, mas mesmo assim, a violência psicológica, a violência física que uma criança autista passa na escola é muito sério. Essa mãe aí sofreu, viu? Me recordo muito bem do caso, da história, né, que aconteceu com o filho dela, gente. E também tem mais um comentário aqui, a pessoa pede para não se identificar, mas ela disse que a neta passou pelo mesmo problema, né, o mesmo processo numa escola de Vila Velha. A menina está traumatizada. Essa é a palavra que a pessoa escreve aqui. Porque ela sofreu muito, muito, né, com a coleguinha. A mãe ia lá e reclamava. Eu ia lá e reclamava e nada ficou resolvido. Enfim, a gente vê que traumatiza. E a gente está falando de crianças e adolescentes. E hoje, a sua filha, ela também traz essas sequelas dos traumas, de tudo aquilo que ela sofreu? Traz. Não só ela, hoje ela já se encontra em outra escola, a que deu oportunidade, porque aqui também estão negando matrícula para crianças autistas, escolas particulares estão negando a matrícula, e a escola que a recebeu não está preparada, e hoje tudo para mim é gatilho. Então, eu já cheguei realmente com os 2 pés atrás. O trauma não é só da criança, o trauma também é da mãe, é do pai, são dos irmãos. Fica todo mundo traumatizado e aí a gente passa a não confiar mais, porque a partir do momento que acontece uma situação e não existe ninguém para te ouvir, para tomar uma posição, é como se
principalmente as crianças PCD, como se elas fossem invisíveis. Não aconteceu, não foi aqui, isso eu não sei de onde surgiu. E aí você fala, tiro da escola e levo para dentro de casa onde eu sei que ela está segura, ou insisto em dar a ela a migalha que estão oferecendo? Porque hoje os nossos autistas estão recebendo migalha. É humilhante, por falta né? de preparo, por falta de vontade de se preparar para receber. E eu não sei como é que vai ser daqui para frente, porque o número é crescente. Essas crianças crescem, elas não têm 3, 4 anos para sempre. Elas se tornam adolescentes, jovens, adultos. E como é que vai ser daqui para frente? Onde vão receber esses jovens, esses adolescentes, esses adultos? Como é que vai ser daqui para frente? Então é um terror total. Do momento que você pensa em deixar na escola, até quando você para pensar em como vai ser daqui para frente, como vai ser o futuro da minha filha. É aterrorizante. Olha, se deixasse, a gente ficava aqui com esse assunto até amanhã, até porque aqui no nosso Facebook tem aqui inúmeros comentários. Eu vou ler aqui, ó, a editora me deu mais um minutinho, vou ler aqui. Teve um outro comentário aqui da Ludmila Aires, ela diz, meu filho passou por uma situação e quando fui conversar com a escola e teve reunião, a mãe do outro menino não sabia de nada. Não adianta só conversar com o aluno, tem que passar para os pais o que acontece também na sala de aula. E aí a gente já recebeu aqui uma vez, né, eu me recordo, o secretário de Educação falando que algumas escolas têm assistente social. E aí a gente se pergunta, Alexandre, um profissional, 2 profissionais para atender essa quantidade de alunos, essa quantidade de violência, infelizmente a gente sabe que só isso não dá conta, né? Além de atender o aluno em si, eu acredito que a gente tem que pensar em profissionais, seja da psicologia, civil social, outras áreas de saúde, para repensar a escola. Para ver onde precisa na escola também ter mais cuidados, onde na escola precisa lidar com algumas situações que favorecem a violência. Então, além do atendimento individual que pode acontecer, mas também repensar alguns processos, as políticas, né, para que a gente sempre pense mesmo em caráter também preventivo, criando diálogos, espaços de conversas, reuniões entre alunos, alunos-professores, alunos-pais. Então, é muito importante, sim, a presença de profissionais da área da psicologia, civil social, saúde, etc., mas também para repensar processos que se dão dentro da escola. É um assunto que pede urgência. Obrigada pela sua participação, Obrigado, Alexandre, Roberto. dando uma aula aqui para a gente hoje, literalmente. Obrigado. Solange, obrigada, agradeço imensamente a sua participação como Eu mãe. que agradeço. Que você tenha se sentido abraçada pela nossa equipe e leva um abraço nosso também para sua filha. Obrigada. Tá bom? Obrigada mesmo.